Queridos, nós somos a igreja. Você é a igreja. Amém? Fala assim, eu sou a igreja. Agora você acredita no que fala e repete de novo. Eu sou a igreja. Aí sim, glória a Deus. Nós somos a igreja, queridos. E a palavra de Deus diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro do corpo. Nós estamos já nos finalmente dessa série Steps, né, nos degraus da vida cristã. Nós estamos chegando ao final. Semana que vem é a última mensagem da série. E nós, nessa caminhada, queridos, nós temos observado muitas coisas, muitos princípios de Deus para nós. E se nós observamos esses princípios e os obedecemos, tenho certeza que muita coisa mudou na nossa vida. Muita coisa Deus está mudando dentro de nós. E muitas pessoas vão perceber isso, estão percebendo. Isso é possível, queridos, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. Quando nós permitimos a ação de Deus em nossos corações. Então, queridos, permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida diariamente. Trabalhe na sua família, trabalhe no seu, onde você trabalha, no seu local de trabalho. Trabalhe no seu futuro, trabalhe nos seus relacionamentos, trabalhe no seu casamento, trabalhe na sua vida pessoal. Permita isso a Ele. Fala para Ele, Espírito Santo, eu te permito fazer o que precisa ser feito na minha vida. Porque é isso que Ele quer. E se você chegou até aqui, queridos, nessa série de mensagens, se você veio comigo até esse momento, possivelmente você já está discipulando alguém. Se ainda não está discipulando alguém, você está orando por alguém, para que você possa discipulá-lo, para que você possa ensiná-lo aquilo que você tem aprendido a respeito de Jesus. Só uma coisa que eu peço que você não se esqueça: as pessoas, o ser humano é falho, nós erramos, e nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Então nós precisamos continuar confiando em Deus. E hoje nós vamos conversar sobre a vida em comunidade, sobre a igreja, sobre essa situação que Deus nos colocou, dizendo que vocês são igreja, que eu sou igreja. E agora, mas o que é a igreja? Se nós olharmos a tradução da palavra igreja, ela vem do latim, eclésia, que deu origem através de uma palavra grega, eclesia, né? Que ela tem, você já ouviu muito falar, que é chamados para fora, mas essa palavra, eclésia, ela quer dizer uma assembleia pública, uma reunião dos chamados. E realmente, quando você ouve essa chamado para fora, é porque a eclésia, ela divide, são duas palavras, que é chamado e fora. E nós precisamos, queridos, desenvolver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A igreja, o significado da igreja, queridos, nós somos o povo convocado, logicamente que pelo Senhor Jesus. Nós somos o povo, você não é a igreja missionária, todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, são um povo que foi convocado por Cristo. E quando nós olhamos essa palavra, povo convocado, ela tem dois sentidos. Igreja universal, não é essa universal do reino de Deus, tá? Mas a igreja universal, que é a igreja de todos os tempos, de todas as eras, de todas as pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus em algum momento da história da vida. Então, esse é o primeiro significado desse povo convocado, que é a igreja universal. O segundo é a igreja local, que engloba todos aqueles que foram nascidos, que nasceram de novo, que colocaram as suas vidas nas mãos de Jesus, que acreditam que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Esses são, põe um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Esses são aqueles que são chamados, obrigado, chamados
para realmente cumprir o propósito. E essa igreja local, nós fazemos parte dela através do batismo. Quando nós nos batizamos, nós fazemos parte dessa igreja local. Essa igreja local é a igreja missionária e qualquer outra igreja cristã que tenha Jesus Cristo como centro da sua teologia. Jesus Cristo como Senhor absoluto, único Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a igreja local. Essa é a igreja que nos acolhe, que nós estamos agora nesse momento. A Bíblia, ela faz várias comparações para explicar, queridos, o que é uma igreja. E olha só, a primeira, ela fala sobre edifício. Lá em 1 Pedro 2, 4 e 5, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, dele quem? De Jesus, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens. Ontem a pastora Flávia ministrou uma palavra aqui para a juventude missionária, falando a respeito disso, das pedras vivas, né? Mas rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós pensamos, a pastora Flávia deu a explicação ontem bem clara a respeito das pedras vivas, dessas pedras, que pedras são criação de Deus, tijolos são criação de homens. Pedras faz referência que nós glorificamos a Deus. Tijolos faz referência à glorificação do homem, a glória para si, aquele que produziu. Mas aqui o Senhor fala sobre esse edifício. Nesse texto que nós lemos aqui de 1 Pedro, fica bem claro que a igreja, ela é um organismo vivo, que essa igreja é um edifício espiritual. Não é essa igreja local, simplesmente essas 4 paredes onde nós nos reunimos, mas a igreja que sou eu, é você. Você é essa igreja. A igreja não é o templo. Quando nós saímos daqui, queridos, Deus não fica aqui. Deus vai conosco. Por quê? Porque nós somos a igreja. E nós nos reunimos como igreja neste lugar para adorar a Deus. Este lugar onde nós aqui somos igreja juntos, onde nós fazemos parte disso. Paulo, escrevendo à igreja de Atos, ele diz assim, lá em Atos, né, dizendo assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuários feitos por mãos de homens. Deus não fica aqui neste lugar, queridos. Deus habita em santuário que Ele mesmo fez, que Ele mesmo projetou, que sou eu e você. Quando Deus criou o ser humano, lá Adão e Eva, foi ali é o templo, ali que Deus estabeleceu a casa dele. Este lugar, sim, nós adoramos a Deus aqui, é um lugar que a gente tem que ter respeito, mas, queridos, sabe, não é o lugar que eu adoro. Não é o lugar que eu vou adorar, não vou adorar esse templo, eu vou adorar Jesus. Eu vou adorar o meu Senhor, o meu Salvador. Quantas pessoas sacralizam o templo, sacralizam o lugar. Mas este lugar, sem ninguém, nós estamos vendo isso hoje, queridos. Na Europa, templos estão virando boates. Por quê? Mas não era consagrado ao Senhor, era. Mas a partir do momento que o povo sai de lá, abandona aquele lugar, se torna um lugar comum, que pode ser qualquer coisa. Nós temos que cuidar deste templo. E olha só o que o escritor aos Hebreus diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós,
se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O escritor aos Hebreus dizendo aqui, Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa sou eu e você. A casa de Deus é você. Então nós não podemos esquecer disso na nossa vida. É o seu coração que é a habitação de Deus. É o seu coração que Deus deseja estar, é no seu coração que Ele deseja estar. Ele não deseja ficar num lugar desse sozinho, Ele deseja estar com você. Olha só como que Deus é maravilhoso. Deus é pessoal. Ele quer pessoalidade com você. Ele quer andar com você todos os dias. Ele quer viver com você todos os dias. Lá em Mateus também, o escritor de Mateus diz assim, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus disse que este lugar é chamado casa de oração. É onde nós devemos vir para juntos, todos pecadores, mas lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, adorar a Deus, glorificar a Jesus, somente a Ele. Nós devemos cuidar deste local. Por isso nós estamos trabalhando lá com os kids, queremos melhorar aquele lugar e estamos trabalhando em várias partes aqui da igreja para melhorar. Por quê, queridos? Porque nós precisamos cuidar desse espaço, mas mais do que cuidar desse espaço, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar da nossa integridade diante de Deus, da nossa retidão, da nossa vida com Deus, cuidar deste corpo, cuidar dessa vida aqui, deste coração. E é por isso que você precisa cuidar do teu corpo físico. É por isso que você precisa se alimentar adequadamente, é por isso que você precisa de atividade física. É fácil? Não é, gente, mas a gente precisa, porque faz parte, você tem que cuidar. Porque agora nós não fazemos como era antigamente. Antigamente a gente andava de bicicleta, ia para todo. Algumas pessoas ainda fazem isso, a pé, para tudo quanto é lado de bicicleta. Agora a gente vai de carro, né, pega carona, tal. Então agora a gente precisa de exercitar, queridos. A gente precisa de atividade física, de se alimentar adequadamente. Então, queridos, você precisa cuidar desse edifício. Físico, sim, mas muito mais desse edifício espiritual que é o teu coração, que é a tua vida. A outra que a palavra de Deus diz, ele fala que nós somos corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Olha só o texto de Efésios. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Nós somos parte, nós somos corpo. Jesus é o cabeça. Nós devemos ser guiados por Ele. Você é membro desse corpo. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você é corpo de Cristo, e cada um individualmente é membro desse corpo. Amém? Então nós somos corpo de Cristo. Agora, imagina como funciona, queridos, esse corpo. Cristo é o cabeça. Se Cristo não for o cabeça nas nossas vidas, dessa igreja, esse corpo é assustador. Você já viu um corpo andando sem cabeça? Creio que não, né? Porque se você ver, você sai correndo. Né? Se a gente vê um corpo andando sem cabeça, você não vai esperar, né? Para saber o que aconteceu. Você vai, né? Mas a verdade é essa, queridos. Nós fazemos parte desse corpo, em que Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor, né? E assim é conosco, é assim que nós devemos agir, cuidar deste corpo, sabendo que todos fazemos parte desse corpo de Cristo.
todos nós, individualmente. A pessoa fala assim, mas eu sou uma parte insignificante nessa construção, nesse edifício, nesse corpo. Não existe parte insignificante no corpo de Cristo, no edifício que é a igreja de Jesus Cristo. Não existe parte insignificante. Às vezes você observa num lugar uma pedra, você fala, essa pedra é insignificante aqui. Se você puxa aquela pedra, às vezes rui todo a construção. Por quê? Porque aquela pedra que você achava que era insignificante, estava segurando todo o edifício. Então não existe, talvez você se imaginou, talvez o inimigo, o diabo, já tenha falado para você, você é insignificante. Para quê? Você não vale nada, o que você faz? Você é significante sim, tanto que Jesus morreu na cruz por você, Ele deu a sua vida por você, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se importou com você. Então você não é insignificante, você tem valor, você tem muito valor para Deus, não se esqueça disso. E esse corpo, queridos, é guiado pelo Senhor Jesus. Não são os pastores e líderes que comandam, mas Jesus através deles. É Jesus que através das suas lideranças. Agora, tudo bem, entendi o que é igreja, que eu sou igreja. Agora, por que eu preciso frequentar a igreja? Por que eu preciso vir aqui na igreja? Há pessoas que dizem que são cristãs e... Alô? Pessoas que dizem que são cristãs, queridas, que têm um relacionamento com Deus, mas que não precisam estar numa igreja. Há pessoas que acham que não precisa frequentar uma igreja, ou que só de vez em quando, sem compromisso. Pessoas que acham que precisam, que podem, estar do jeito que quiserem, e acha que tem um relacionamento com Deus. Você concorda com isso? Você acha que isso é verdade? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Olha só, Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, você passa a fazer parte da família de Deus. A partir do momento que você coloca Jesus na sua vida, você passa a fazer parte dessa família, queridos. E nós não vamos encontrar em nenhum lugar no Novo Testamento dizendo que você pode ser corpo de Cristo, que você pode ser família de Deus individualmente, que você pode ser um cristão sozinho na sua casa. Ou seja, não tem, queridos, como ser cristão, não tem como ser um crente em Cristo Jesus sem estar em comunhão na igreja, sem participar da igreja local, sem estar aqui. Não tem como. Olha só o que o escritor aos Hebreus ele diz: não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, e especialmente agora, que o dia da sua volta está se aproximando. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Jesus está prestes para voltar,
Então não deixe de fazer parte dos deveres da igreja, não deixe de estar em comunhão, não deixe de estar na igreja, como alguns já deixaram, e estão dizendo que são cristãos, que são mais crentes do que os outros. Queridos, nós vamos ver aqui ainda hoje, que aqui não é um lugar de gente perfeita, que é o lugar de gente imperfeita. Esse é o lugar. Então nós, queridos, fazemos parte dessa igreja. Se nós fazemos parte dessa igreja, se somos essa igreja, nós precisamos participar regularmente da programação de uma igreja. E uma pessoa que não participa de uma programação, que não participa de uma igreja, ele é como uma brasa retirada de uma fogueira, que possivelmente, não é possivelmente, ela vai se apagar, porque toda brasa fora da fogueira, ela apaga. Nós não podemos ser essas pessoas. E se você estiver fora da comunhão, se a pessoa estiver fora da comunhão, sabe, os ventos, as tempestades da vida vão fazer com que ela apague. Estar aqui, queridos, faz parte. É isso que nós precisamos. Agora, tudo bem. Por que nós devemos nos reunir numa igreja local? Por que então nós devemos? Eu já entendi que eu não posso ficar sem fazer parte de uma igreja. Já entendi que é igreja, que eu sou igreja, que eu preciso cuidar desse templo, que eu preciso cuidar do templo físico. Já entendi que eu preciso fazer parte, que não posso fazer como alguns que abandonaram e que tomaram e fizeram do jeito que queriam. Eu preciso fazer porque eu não quero correr o risco de apagar, porque eu quero pegar cada dia mais fogo de Deus na minha vida, eu quero que o Espírito Santo arda no meu coração. Mas por que eu devo me reunir numa igreja local? Olha só, primeiro, para cultuar a Deus. Hebreus 13:15 diz assim: com o auxílio de Jesus, nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao contar aos nossos a glória do seu nome. Nós estamos aqui para glorificar a Deus juntos. Isso faz parte. Segundo, para ter comunhão com os outros irmãos e ser fortalecido na fé. A palavra de Deus diz: por causa de toda a maravilha, ajuda de vocês em fazer conhecida a boa nova acerca de Cristo, desde a ocasião em que vocês a ouviram pela primeira vez até agora. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele estava dizendo, por causa da ajuda de vocês, por causa do que vocês fizeram, por causa da comunhão que vocês têm, sabe, as pessoas estão sendo fortalecidas, tanto as que estão aí, quanto as outras que estão fora, de outras cidades, de outras comunidades, estão sendo fortalecidas no Senhor. Por que nós precisamos nos reunir numa igreja local? Para servir. Para podermos, queridos, através da oração, dos dons da nossa vida, do nosso testemunho, servir. Olha só o que Efésios diz, dizendo a igreja de Efésios. E para quê? Para mostrar a todas as forças do céu como Deus é perfeitamente sábio, quando elas virem toda a sua família, judeus e gentios, reunida em sua igreja. É a palavra de Deus, queridos. Nós estamos aqui para servir. Nós fomos chamados, queridos, para adorar a Deus, para abençoar as pessoas e para servir a cidade. Nós fomos chamados para servir uns aos outros, servir aqui. Estão lá agora nos kids, nos pads. Os irmãos estão servindo aqui, cuidando. E muitas coisas, está acontecendo esse culto, porque tem pessoas, não é porque eu estou aqui que está acontecendo, não, é porque tem uma equipe participando deste culto, que às vezes você nem sabe que essa pessoa está aí, fazendo alguma coisa, mas só está acontecendo porque essa pessoa está fazendo alguma coisa. Só está acontecendo, queridos, por causa disso. E quando você começa a frequentar uma igreja, quando você começa, queridos, a fazer parte
sabe, de uma igreja, de um grupo de pessoas, buscando uma vida com um relacionamento mais intenso com Jesus. Assim deve ser a nossa vida. A igreja, queridos, ela é comparada com um hospital. Aqui estão os doentes, gente. Aqui estão os pecadores. Ah, mas lá na sua igreja tem fulano e ciclano que fizeram isso. Aleluia, eu quero que esteja todo mundo aqui mesmo. Por quê? Porque aqui é o lugar de gente pecadora. Porque foi isso que Jesus disse, queridos. Foi isso que Jesus falou. Jesus não disse que aqui é o lugar dos perfeitos, dos santos. Tem gente que se acha que é perfeito. Tem gente que acha que, sabe, é melhor do que os outros. Mas a igreja é um hospital onde as pessoas estão procurando cura. Onde as pessoas estão procurando ser libertas. Cura do corpo físico, cura da alma, cura na mente, cura nas suas emoções, cura da maior doença que existe na face da terra, que se chama pecado. É aqui, queridos, é o lugar. E olha só o que Marcos diz, Marcos 2,17. Quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim dizer aos bons que se arrependam, e sim aos maus. É o lugar, queridos, é o nosso lugar. Porque não tem nenhum bom aqui, não tem nenhum melhor do que o outro aqui. Aqui todo mundo é pecador. Aqui não existe nenhum melhor do que o outro, nenhum mais do que o outro. Aqui o pastor não é mais, porque o pastor, ele é maior do que todos. Não, somos todos servos do Senhor Jesus. Estamos todos aqui para servir. Agora, existem dificuldades na igreja. Por quê? Existe problema, porque é composta de gente. É composta de gente com defeito, com problema, com pecado. E nós precisamos entender isso e amar uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos fazer isso. A palavra de Deus diz que à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, nós nos tornamos mais e mais semelhante a Ele. Quanto mais você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, mais você vai se parecer com Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós aproximamos da palavra de Deus, mais o pecado, nós nos distanciamos do pecado. Quanto mais nós nos afastamos de Deus e da palavra dele, mais nós nos aproximamos do pecado. É por isso que é importante nós estarmos juntos. Por isso que a sua fé precisa estar totalmente firmada em Cristo. Porque se você olhar para as vidas das pessoas, você vai abandonar. Porque cada um aqui é pecador. E cada um, em algum momento, vai pisar na bola. Vai te decepcionar. Mas o que nós não podemos perder é o amor de Deus. É o amor de Deus. A Deus, de Deus, e para com cada uma das pessoas. E nós precisamos nos tornar, através da comunhão, que nós precisamos aprender a ser humilde, bem educados e pacientes, suportando-vos uns aos outros, em amor, como diz lá em Efésios 4:2. Nós precisamos sim, ser assim. Tenha isso muito claro no seu coração, muito claro na sua vida. A salvação é individual, mas a vida cristã é coletiva. A salvação é individual. Eu não posso salvar, ninguém pode salvar ninguém, a não ser Jesus. Mas a vida cristã é coletiva. Não existe vida cristã individual. Não existe vida cristã sozinho. A não ser que a pessoa seja um eremita, né? Vive, está abandonada, perdida no mundo, aí, lá no meio da mata, onde ninguém encontrou ele. Aí ele pode servir a Deus sozinho lá, mas do contrário, que nós fomos chamados para viver em comunidade, para fazer parte deste lugar. E qual que é a missão da igreja, gente? Qual que é a nossa missão? A palavra de Deus é muito clara em relação à nossa missão. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: ele disse aos discípulos:
toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Jesus estava dizendo aos discípulos, toda autoridade foi me dada. Portanto, e ele estava falando para nós, falando para os discípulos dele, falando para nós, que somos discípulos de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a missão da igreja, essa é a minha missão, essa é a sua missão como igreja de Jesus, como pedra viva, como pedra que faz parte desse grande edifício, como membro do corpo de Cristo. Essa é a nossa missão, ir por todo mundo, ir para onde talvez todo mundo seu, não é sair da cidade, não é sair do seu bairro, mas na sua casa, na sua família, fazer a diferença. No seu bairro, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, fazer a diferença, ensinar a eles, mostrar, não de uma forma agressiva, não de uma forma que a pessoa te fala assim, eu não quero nem ver mais fulano de tal, ou pessoa chata, inconveniente, não dessa forma, mas de uma forma diferente, onde o amor de Deus vai constranger essas pessoas, porque o amor de Deus constrange as pessoas, queridos, é isso, e nós vamos ensinar aquilo que Jesus nos ensinou a essas pessoas, e elas vão fazer novos discípulos. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja, levar pessoas a buscar um relacionamento íntimo com Deus, amar e servir ao próximo, abençoar a cidade. Essa é a nossa missão, e nós não fazemos isso sozinho, é através do poder do Espírito Santo de Deus em nós. É um trabalho dele em nós. E quando isso acontece, nós crescemos em 4 direções. Para cima, nós somos desafiados, como membros da igreja de Jesus Cristo, a viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, a andar com Jesus, a vivenciar a palavra, a expressar a palavra, a Bíblia de Deus na nossa vida, para fora. Nós temos que crescer para fora, onde nós precisamos alcançar as pessoas para Jesus, que precisam de Jesus, que precisam de uma direção nas suas vidas, que precisam de sentido nas suas vidas. As pessoas estão sem sentido, sem direção, e a direção é Jesus. O único sentido da vida é Jesus. A única pessoa que pode trazer paz é Jesus. Nada mais, é só Jesus. Nós precisamos para cima, para fora, para frente, onde nós precisamos promover o crescimento da liderança, formação de liderança, de discipulado, pessoas sendo discipuladas dia após dia, crescendo na palavra de Deus, e para dentro, queridos, quando nós promovemos a comunhão. Hoje cedo nós tivemos aqui um café da manhã, com todos os voluntários da igreja, que momento gostoso, onde nós estávamos aqui, cultuando, adorando a Deus e partilhando uns com os outros, um momento muito especial. E é isso, para dentro, sabe, para dentro da igreja, para dentro da comunidade, para dentro, para podermos fazer com que nós, como povo de Deus, nos relacionemos uns com os outros. É isso, queridos. E para alcançar isso, nós temos algumas estratégias. A primeira é a celebração coletiva, é esse culto, é o culto dos teens, é o culto da juventude, é o culto, esse que você está aqui hoje, porque esse é o momento onde nós, as pessoas falhas, pecadoras, se unem para adorar a Deus, para glorificar a Jesus, onde nós somos desafiados pela palavra de Deus a uma mudança de conduta, uma mudança de vida, onde nós somos desafiados pela verdade bíblica a praticar os valores expressos na Bíblia Sagrada, nessa palavra de Deus, que é a palavra poderosa que muda a nossa história. Então, o culto público, a celebração coletiva é muito importante. Outra que nós fazemos, queridos, são os nossos encontros nos pequenos grupos. Nós estamos começando os nossos PGs.
Um momento onde nós estamos ali como igreja, onde nós podemos expressar a nossa vida em comunidade, onde nós podemos fazer parte da comunidade, sendo que ali naquele lugar, cada membro é um ministro de Deus e cada casa é um templo. Cada pessoa que está ali naquele lugar, cada um de nós que fazemos parte de um PG, somos ministros de Deus, e cada casa é um templo, onde a igreja se reúne, onde eu e você nos reunimos, e juntos ali nós podemos levar os nossos amigos a conhecerem a Jesus, a terem uma experiência pessoal, a andarem em novidade de vida. E também os trabalhos diferenciados dentro da igreja, são os ministérios que nós temos na nossa igreja, onde você pode exercer os seus dons, onde você pode servir, servir lá as crianças, servir as pessoas, servir, querido. O Senhor nos chamou para servir, o Senhor chamou cada um de nós para servir, e nós precisamos desenvolver esse ministério. Nós iniciamos essa semana em nossos PGs, uma aventura bíblica maravilhosa, onde nós estamos aprendendo da palavra de Deus, estudando, nós estamos estudando Êxodo, começamos Êxodo, queridos, entendendo a história que nós fazemos parte, um povo sem história, sem conhecimento da história, um povo, isso aí é didático, queridos, um povo sem conhecimento da sua história, é um povo sem futuro. Nós precisamos conhecer a nossa história, para que nós possamos ter um futuro, queridos. A nossa história começa lá no Senhor Jesus, lá atrás, quando o Senhor forma a terra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo começa a formar toda a terra, quando Ele cria toda a existência humana, nós precisamos conhecer. E qual que é a importância desses pequenos grupos, desses PGs? O texto bíblico que nós vamos ler agora mostra que a igreja primitiva acontecia, queridos, como ela acontecia. Olha só, Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Estou dizendo que você tem que vender tudo que você tem, não é isso. Não estou dizendo que você tem que ficar todo dia na casa das pessoas, não é isso, mas a importância do PG, essa igreja primitiva, a igreja que começa a partir de Jesus, eles começaram de casa em casa, eles começaram assim, quando teve a diáspora, que eles começaram a ser perseguidos, eles foram para dentro dos túmulos, das grutas, das cavernas, nas florestas, mas eram os pequenos grupos se reunindo para adorar, para estudar, para lembrar aquilo que foi ensinado. Essa é a importância dos pequenos grupos. Para que a igreja seja uma igreja saudável, queridos, é necessário que ela cresça em 4 direções, eu vou repetir aqui rapidinho. Para o alto, comunhão com Deus. Nós como igreja precisamos crescer para o alto. Precisamos crescer na nossa comunhão com Deus, conhecer a palavra, a verdade bíblica. Nós precisamos crescer na direção para dentro, comunhão com os irmãos, uns com os outros, os nossos pequenos grupos. Nós fazemos isso, e aqui também nós fazemos isso. Quando você termina aqui, fica, conversa, bate papo, não sai correndo desesperado. É uma oportunidade que você tem de estar junto, de conversar. Para frente, queridos, aperfeiçoando a liderança, o discipulado, crescendo, se disponibilizando a se tornar um líder, se disponibilizando a fazer parte
dessa igreja viva que o Senhor Jesus quer que nós façamos parte. E para fora, a grande comissão. É o que Jesus ensinou lá em Mateus. Ide por todo mundo, prega o evangelho, ensina o que eu ensinei vocês. Faça discípulos, para que eles também possam fazer discípulos. Nós precisamos crescer dessa forma. Agora, por que eu devo participar de um pequeno grupo? Nós já entendemos que essa igreja, que nós precisamos fazer parte, não podemos ser igreja sozinhos. Entendemos o que é um PG, a importância dele, mas por que participar de um pequeno grupo? Por que eu preciso? Quando nós compreendemos, queridos, que queremos ser parte dessa igreja viva, dessa igreja que Jesus iniciou, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós entendemos a missão da igreja, dita aqui em Mateus 28, de 18 a 20, queridos, quando nós entendemos isso, fica fácil entender a necessidade de fazer parte de um grupo pequeno, de um pequeno grupo, queridos. E essa tem sido a nossa maior motivação, de fazer isso, de fazer parte desse pequeno grupo, de fazer com que a igreja saia para fora, com que a igreja cumpra deixa eu respirar, né? Tem umas palavras que tem hora que não sai, né? Que a igreja cumpra o propósito dela, que é sair para fora, que é ser igreja lá também, ser igreja aqui, mas lá também. Esse é o nosso propósito, queridos. E essa é uma ferramenta, não é um ministério da igreja, mas é uma ferramenta que o Senhor deu à igreja lá, quando Jesus planta a igreja, quando Jesus começa a igreja, é lá que Ele começa a fazer isso. E nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo, para fazer parte dessa igreja viva, dessa igreja que resplandece, que glorifica o Senhor Jesus. Essa igreja, queridos, que Jesus está buscando. A diferença da igreja primitiva, queridos, é que eles tinham tudo em comum. Eles buscavam a cumprir a vontade de Deus, a cumprir aquilo que Jesus ensinou, e eles estavam dispostos a morrer por causa daquilo. E eles fugiram na diáspora, eles saíram, eles não ficaram, eles foram, mas não deixaram de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas da salvação. Você está aqui hoje, mas amanhã você sai para trabalhar, você sai para ir para cidades, para fora, e é lá que você precisa ser um discípulo de Jesus, não um agente, né? Um 007, não um agente oculto. Você não pode ser um agente, escondido, não. Você tem que ser um agente que todos saibam que você serve a Jesus. Mas não um agente chato. Um agente que o amor de Jesus é tão grande na sua vida que vai constranger as pessoas, que elas vão querer também esse amor em suas vidas. Essa igreja primitiva, queridos. É o texto de Atos que nós lemos. Atos capítulo 2, o amor por Jesus era tão grande, queridos, que eles queriam fazer de tudo que fosse preciso, e eles estavam dia após dia em comunhão, dia após dia adorando ao Senhor, dia após dia servindo a Jesus com singeleza de coração. Essa é a igreja de hoje, queridos. A igreja de hoje é uma igreja cheia de atividades, cheia de tarefas, cheia de tradições. É uma igreja que sabe que, eu acho que é desse jeito, eu vou fazer desse jeito, é o jeito que eu quero. Não é desse jeito, queridos, não é essa igreja que Jesus quer. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Nós precisamos concordar com o que a palavra de Deus diz. É a verdade bíblica. Eu não vou dizer que essa igreja ou aquela é certa, aquela é errada, não, queridos. Mas a igreja que Jesus quer, a igreja que nós desejamos ser, é a igreja que serve a Jesus, é a igreja que cumpre o propósito. E igreja, queridos, em pequenos grupos, é uma visão, sabe que traz um equilíbrio. Por quê? Porque nós trabalhamos como a igreja primitiva de casa em casa, e estamos
nos finais de semanas, estamos aqui também na igreja celebrando junto a Jesus, adorando ao Senhor juntos. Atos capítulo 2, queridos, a gente percebe uma igreja saudável, uma igreja viva. As nossas reuniões têm que ser com propósito, queridos. Não pode ser só uma reunião de comilança, mas tem que ter propósito nas nossas reuniões. Tem que ter propósito. O propósito é cumprir a missão. O propósito da igreja é ir por todo mundo, anunciando as boas novas da salvação. Esse é o propósito da igreja. Se nós não fizermos isso, não estamos cumprindo o propósito da igreja. Estamos fazendo qualquer outra coisa, menos cumprindo a missão. Menos cumprindo o chamado. E há 3 tipos de envolvimento. Participar dos cultos, da celebração regularmente. Se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos que estar regularmente na igreja. Não é uma vez por mês. Não é uma vez a cada 2 meses. Nós precisamos fazer, isso aqui faz parte, queridos. Faz parte. Nós precisamos estar ativo também, nos envolver nos pequenos grupos, nos disponibilizar, abrir os nossos lares para pequenos grupos. E nós precisamos participar dos ministérios, servir aqui dentro, servir as pessoas, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e servir. Então, queridos, que Deus possa continuar nos abençoando. E para você refletir e praticar essa noite e durante essa semana, eu quero trazer algumas indagações para você e para mim também. Primeira, você tem conseguido levar a sério o seu envolvimento com Deus e com a igreja? Você tem levado a sério o seu envolvimento com Deus, queridos, com a igreja de Jesus Cristo? Nós precisamos refletir isso. Ou sou apenas um frequentador? Ou vou continuar sendo apenas um frequentador? Segundo, queridos, eu preciso refletir e apresentar a minha decisão a Deus. Eu preciso refletir se eu tenho cumprido o propósito, se eu tenho cumprido a missão, se eu tenho feito aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E algumas coisas que eu vou colocar aqui no telão para você, é para que você possa refletir e tomar a sua decisão. Talvez você não se encaixe em todos, mas em um ou outro, nós estamos nos encaixando. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, todos. Você que está sentado aí nos bancos de fundo, também preste atenção no que vai ser colocado aqui no telão agora. Para que você possa refletir, para que você possa pensar. Primeiro, eu tenho que rever o meu conceito de igreja. Qual que é o meu conceito de igreja? É esse lugar ou eu sou igreja? Eu preciso rever. Será que você é igreja ou você acredita que esse lugar é igreja? Você sacraliza o lugar, que você sai, Deus fica aqui e você vai sozinho. Segundo, depois, eu tenho que restaurar o equilíbrio entre vida no templo e vida nos lares. Eu estou disposto a participar de um pequeno grupo. Eu estou disposto a fazer parte de um pequeno grupo. Eu estou disposto ou só estou disposto a vir à igreja. Só estou disposto a ser membro da igreja aqui, pronto, acabou. Preciso refletir a respeito disso. Depois, eu tenho que participar dos cultos regularmente, ou seja, eu não estou participando dos cultos regularmente, eu venho de vez em quando me dá na teia, quando eu tenho vontade. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou com dor na ponta da unha, hoje eu não vou. Então, eu preciso refletir isso. Eu tenho participado dos cultos regularmente. Se eu não tenho, eu preciso pensar nisso. Outro, eu tenho que participar ativamente de um PG. Eu estou disposto a fazer parte de um pequeno grupo ou não? E outro, eu tenho que participar de um ministério da igreja. Eu não estou servindo em nenhum ministério. Eu estou disposto a servir. Então, eu preciso refletir nessas coisas, querido. Porque Deus é bom, queridos. A bondade de Deus, ela se reflete todos os dias,
todos os dias ao amanhecer, a bondade de Deus vai nos seguir. A bondade do Senhor estará sobre as nossas vidas. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento e abra o seu coração. Nós vamos cantar essa canção. Nós já cantamos ela, mas eu quero que você reflita. A bondade do Senhor sobre a sua vida te seguirá todos os dias.